A redescoberta do sábado no movimento adventista. Como o sábado passou a ser compreendido, no movimento adventista, como um mandamento divino ainda vigente e, portanto, digno de ser observado? Antes de tudo, devemos lembrar: este sempre foi o dia do Senhor. Entretanto, ao longo da história, ele foi sendo esquecido, exatamente o contrário da ordem divina, que abre o mandamento com um forte apelo: lembra-te. Em meados do século XIX, um grande movimento religioso tomou forma nos Estados Unidos. Milhares de cristãos aguardavam com expectativa a volta de Cristo, inspirados pelas pregações de Guilherme Miller. Esse movimento ficou conhecido como Millerita. Seu foco principal era o estudo das profecias bíblicas e a esperança da breve volta de Jesus. Naquele momento, porém, a guarda do sábado ainda não fazia parte de sua mensagem. Como a maioria dos protestantes da época, os milleritas observavam o domingo. Mas tudo mudaria após o evento que ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Quando Cristo não voltou na data esperada, muitos perderam a fé. Outros, porém, decidiram fazer algo diferente: voltar às Escrituras e estudar com ainda mais profundidade. Foi nesse contexto de busca sincera pela verdade que surgiu uma pergunta importante. Se os cristãos afirmam guardar os mandamentos de Deus, por que o quarto mandamento é frequentemente ignorado? Essa questão foi levantada por Rachel Oakes Preston, uma cristã ligada aos batistas do sétimo dia. Seu apelo levou alguns crentes adventistas a reexaminar cuidadosamente o ensino bíblico sobre o sábado. Um dos primeiros a aceitar essa compreensão foi o pregador Frederick Wheeler. Quando essa mensagem sobre a verdadeira observância do sábado começou a se espalhar, chegou até Thomas Preble. Ele a aceitou e fez algo até então inédito. Publicou um artigo declarando que o verdadeiro sábado, conforme a Bíblia, é o sétimo dia da semana. Esse foi um marco que abriu caminho para a redescoberta da observância bíblica do sábado. Esse material chegou às mãos de um homem que se tornaria uma peça fundamental nessa história: Joseph Bates. Ao estudar o tema profundamente, Bates se convenceu de que o sábado não era apenas uma tradição antiga. Ele era parte da própria lei moral de Deus, estabelecida desde a criação. Em 1846, Joseph Bates publicou um tratado defendendo essa verdade, ajudando a espalhar a compreensão do sábado entre os adventistas. Com o tempo, outros pioneiros também aceitaram essa convicção, entre eles Tiago White e Ellen G. White. Em 1847, Ellen G. White teve uma visão em que viu o templo de Deus no céu e a Arca da Aliança. Dentro dela estavam os 10 mandamentos, e o quarto mandamento, o sábado, aparecia cercado por uma luz especial. Contudo, é importante destacar: o sábado não foi aceito por causa de uma visão, mas com base em um estudo minucioso da Bíblia. A visão apenas confirmou aquilo que as Escrituras já haviam revelado. Assim, aquilo que começou como uma pergunta deixou de ser dúvida. Dessa forma, o sábado passou a ocupar um lugar central na fé e na identidade do movimento adventista. Mas essa história não pertence apenas ao passado. O chamado que despertou aqueles pioneiros ainda ecoa através do tempo. Mas a redescoberta do sábado não foi apenas um retorno a uma prática esquecida da Bíblia. Para os adventistas, ela revelou algo ainda mais profundo. Ao continuar estudando as Escrituras, os pioneiros perceberam que o sábado não aponta apenas para a criação. Ele também aponta para o conflito final da história humana. No livro do Apocalipse, há um chamado solene dirigido a toda a humanidade: adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse chamado ecoa diretamente a linguagem do quarto mandamento, o mandamento que aponta para o Criador. Assim, o sábado se torna mais do que um dia de descanso. Ele se torna um memorial da criação, um sinal de lealdade ao Criador,
e um lembrete de que Deus continua sendo o Senhor da história. Em um mundo marcado por pressões, tradições humanas e escolhas espirituais decisivas, a pergunta que ecoa nas páginas do Apocalipse continua sendo feita a cada geração: a quem pertence a nossa adoração? A resposta passa por lembrar e honrar o dia que o próprio Deus separou desde o princípio da criação: o sábado. Um dia que nos remete à criação, nos conduz à redenção e nos faz olhar para o dia em que Cristo voltará para restaurar todas as coisas. E assim, a cada pôr do sol de sexta-feira, ecoa através do tempo um chamado que nunca se calou desde a criação. O Criador ainda chama o seu povo. Chama para lembrar quem Ele é. Chama para descansar em sua graça. Chama para erguer o coração em adoração. Assim, quando o sol se inclina no horizonte, não é apenas o início de um dia sagrado. É o próprio Deus chamando você de volta para Ele. A pergunta permanece: você vai atender a esse chamado? És bem-vindo, Santo dia do Senhor.